Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui com os nossos estudos do Aprender Sempre, estamos aqui na sequência de atividades 2, nas aulas 5 e 6, que fala sobre proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Conteúdo aqui do primeiro ano do ensino médio, tudo bem? Então vamos lá para as atividades. Então vamos ao primeiro exercício. Mas antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, nos acompanhe, deixe aquele joinha neste vídeo e comente também, tudo bem? Então, o primeiro exercício. Para decorar as mesas de uma escola para a festa junina, serão comprados tecidos coloridos. Suponha que 1 metro de tecido de largura constante custasse R$ 17,80. Complete a tabela com o respectivo valor a pagar pelo tecido, considerando a quantidade em metros. Então, o primeiro valor que nós precisamos descobrir, ele tem ali, ele quer comprar 2 metros de tecido. Qual o valor que vai ser? Se 1 metro, como ele falou, custa R$ 17,80, então se eu fizer aqui, R$ 17,80 vezes 2, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 7 dá 14, mais 1, 15, vai 1 também ali. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E aí nós temos quantas casas com a vírgula? 1, 2 casas com a vírgula. Então, na minha resposta, também 2 casas com a vírgula. Então, 2 metros vai pagar R$ 35,60. E 4 metros? Eu posso fazer 17,80 vezes 4, né? Ou, como eu estou falando de proporcionalidade, vejam o seguinte. Se eu for aqui, dos 2 metros para os 4 metros, de 2 para 4 dobrou. Então, quer dizer, eu multipliquei esse valor por 2, né? Então, se eu pegar o 35,60 e multiplicar por 2, eu também tenho o valor equivalente ao de 4 metros. Então, se eu fizer aqui, 35,60 vezes 2. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6 vai dar 12, vai 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11, vão 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Ela também 2 casas com a vírgula, minha resposta também com 2 casas com a vírgula. Então, eu vou pagar R$ 71,20. Né? E agora o valor de 5 metros. Veja o seguinte, eu tenho o valor equivalente a 4 e tenho também o valor equivalente a 1 metro. Então, para achar 5 metros, tanto eu posso fazer o 17,80 vezes 5, ou somar o valor de 4 metros com o valor de 1 metro. Então, eu posso fazer também, 71,20 mais 17,80. Então, vou ter o quê? 0. 2 mais 8 vai dar 10, vai 1. 7, 8, 9. E o 7 mais 1, 8. Também 2 casas com a vírgula, 2 na resposta também. Então, eu vou pagar R$ 89,00. Aí ele pergunta aqui na letra B, ao duplicar o comprimento do tecido em metros, o valor a pagar também duplicou? Né? Então, sim. Nós vimos aqui, de 2 para 4, esse valor dobrou. De 35,60 para 71,20, ele dobra também. Então, a resposta é sim. E ao triplicar o tamanho, o valor a pagar também triplicou? Vamos ver aqui, Quando eu comprava 1 metro, 17,80. 3 metros está falando que é 53,40. Se eu fizer, 17,80, que é o valor de 1 metro, se eu multiplicar isso aqui por 3, vamos ver quanto que vai dar. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8 dá 24,
vão 2. 3 vezes 7 dá 21, mais 2, 23, vão 2 aqui. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Duas casas com a vírgula, duas na resposta também, olha lá. 53,40. Justamente, ó, 3 metros deu 53,40. Então, se triplica o número, né, do valor comprado em metros, o valor pago também triplica. Então, a resposta é sim também. Aí ele pergunta, né, na letra D, então que tipo de relação de proporcionalidade existe entre o comprimento do tecido em metros e o valor a pagar? Então nós vimos, se um valor dobra, o outro dobra junto. Se um valor triplica, o outro triplica junto, né? Ou se um valor cai pela metade, o outro também cai pela metade junto ali. Então, nessa relação, né, nós temos aqui, ó, que ela vai ser diretamente proporcional. Então, vai ser uma relação diretamente proporcional, ok? Agora aqui, né, no exercício 2, ele fala, os itens abaixo tratam da relação de proporcionalidade entre duas grandezas. Leia com atenção e classifique as grandezas em diretamente ou inversamente proporcional. Então, a primeira situação, ó, o consumo de combustível e quilômetros percorridos por um automóvel. Né? Então, vejam, se eu vou fazer um passeio, né, vou andar com o meu carro, um percurso de 100 quilômetros, vou gastar uma certa quantidade de combustível. Agora, por exemplo, se fizer um percurso de 200 quilômetros andando sempre do mesmo jeito, o consumo de combustível também aumenta. Então, dobra a distância, dobra o consumo também. Ou o contrário, se ao invés dos 100 quilômetros eu andar só 50, a distância caiu pela metade, o consumo também cai pela metade. Então, ó, os dois valores ou aumentam ou diminuem juntos. Então, essa relação é o quê? Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Agora, a letra B. A velocidade de um trem e o tempo gasto no percurso. Então, ó, imagina o seguinte. Um trem sai lá da cidade de São Paulo e vai até a cidade de Sorocaba, um exemplo. É uma distância fixa, né? Como ele vai ali pela linha do trem ali, é uma distância fixa. Se esse trem vai mais rápido, se ele aumenta a velocidade, o tempo da viagem diminui. Agora, se ele diminui a velocidade, o tempo da viagem aumenta. Então, ó, um valor aumenta, obrigatoriamente o outro diminui. Se um diminui, o outro obrigatoriamente aumenta. Então, essa relação, ela é inversamente proporcional. Então, quando um valor aumenta e o outro diminui, é uma relação inversamente proporcional. Agora a letra C, ó. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele. Então você vai falar, professor, mas não é igual à letra B? Não. Essa aqui é uma pegadinha. Quando ele fala a velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele, eu não estou falando de um percurso fixo, de uma distância fixa ali, né? O que eu costumo falar, né, de exemplo para os meus alunos? Vamos imaginar assim, numa rodovia, em um mesmo momento saem do mesmo lugar, uma pessoa caminhando, outra pessoa de bicicleta e outra pessoa com carro. E aí eles vão andar, né, um percurso de 1 hora. Vão fazer a pessoa que está andando vai caminhar por 1 hora, a pessoa de bicicleta vai pedalar por 1 hora e a pessoa de carro, né, vai dirigir seu carro por 1 hora. Então o que acontece? Depois de 1 hora, a pessoa caminhando andou uma certa distância. A pessoa pedalando, ela conseguiu ir mais rápido
do que a pessoa que estava caminhando. Então ela vai andar uma distância, né, percorrer uma distância maior. E a pessoa que estava com o carro, né, respeitando os limites de velocidade, é claro, se ela andar no limite máximo da via, ela vai ir muito mais longe que os outros dois. Então vejam, para o mesmo tempo de viagem, se eu aumento a velocidade, a distância também aumenta. Se eu diminuo a velocidade, a distância percorrida também diminui. Então essa é uma relação diretamente proporcional. Diretamente proporcional, né? Aí a letra D agora, ó, que ele fala ali? A distância percorrida por um aplicativo de transporte e o valor a pagar no final da corrida. Olha lá. Se eu vou fazer uma viagem num carro aí de aplicativo, né, em uma distância pequena, eu vou da minha casa até o centro da minha cidade. Aqui é muito próximo. Daí 2 quilômetros, eu vou pagar um certo valor. Agora, se eu vou sair da minha casa até a cidade aqui próxima, por exemplo, que está a 30 quilômetros de distância, aumenta a distância, o valor que eu vou pagar também aumenta, né? Então, ó, os dois aumentam ou diminuem juntos. Então, essa relação também é diretamente proporcional, né? Aí a letra E, a última aqui desse exercício, que ele fala: número de operários trabalhando e o tempo para realizar um trabalho. Então, ó, vamos pensar assim: eu vou construir minha casa. Então eu contrato um pedreiro e um servente para fazer minha casa. Eles vão levar um certo tempo. Agora, suponhamos, né, que eu coloque para trabalhar 3 pedreiros e 3 serventes, todos trabalhando no mesmo ritmo. Ah lá, se eu coloco mais pessoas trabalhando, né, o tempo para realizar a obra diminui. Então, colocando mais gente, o tempo é menor. Colocando menos gente, o tempo é maior. Então, ó, se um aumenta, o outro diminui. Então, essa relação também é inversamente proporcional, ok? Agora aqui no exercício 3, né? Então vamos lá. Lembrando, antes de mais nada, ó, inscreva-se aí no canal, né? Se está gostando, deixa aquele joinha. Se quer algum vídeo aí, né, alguma coisa que eu possa te ajudar, deixa aí nos comentários, tudo bem? Então, o que for possível, ajudo a todos vocês aí, beleza? Então, ó, o 3 ele fala: para melhor compreendermos o significado de grandezas direta ou inversamente proporcionais, observe as relações de proporcionalidade nos itens A, B, C e D e as classifique em diretamente ou inversamente proporcionais. Então, ó, antes de mais nada, né, vamos lembrar aqui, ó, quando eu estou falando de proporcionalidade, né, eu vou trabalhar com duas operações matemáticas, multiplicação e divisão, né? Então, nas grandezas diretamente proporcionais, eu trabalho somente com uma das operações de cada vez, ou só com multiplicação ou só com divisão. Nas grandezas inversamente proporcionais, eu trabalho com as duas operações. Vamos ver como? Ó. Então, na letra A, ele fala, né, que 5 litros de combustível ele consegue, né, com o seu veículo, percorrer uma distância de 50 quilômetros. Agora, ele fala aqui que com 10 litros de combustível, né, andando no mesmo jeito, no mesmo ritmo, ele percorre 100 quilômetros. Então, vamos ver aqui, ó, onde aparecem as operações matemáticas. Nessa situação, ó. Por exemplo, como que o 5 vira 10? Então, como eu disse, só posso usar operações de multiplicação e divisão aqui. Como que eu transformo o 5 em 10? Ah, multiplicando por 2. 2 vezes 5 dá 10. Como que eu transformo 50 em 100? Multiplicando por 2 também. Então vejam,
A mesma operação que eu fiz de um lado, fiz do outro. Então, quando a gente faz a mesma operação, e vejam, né, ó, aumentou a quantidade de litros, a distância também aumentou, né? Então, quando eu faço a mesma operação dos dois lados, essa é uma relação diretamente proporcional. Agora na letra B, ó. Na letra B, houve aqui provavelmente um erro de digitação, né? Que está 200 km por hora, 100 km por hora. Vamos desconsiderar esse horas aqui, ó, porque senão não tem um sentido aqui na informação aqui. Agora sim, ó. Então o que ele fala? Ele faz um percurso de 200 quilômetros em 3 horas e um percurso de 100 quilômetros em 1 hora e meia, né? Então, considerando aqui que ele mantenha a mesma velocidade. Então, veja, de novo, ó, como que eu transformo o 200 em 100? Nesse caso, eu divido por 2. Agora, como que eu transformo 3 horas em 1 hora e meia? Eu também divido por 2. Né? Se eu pegar 3 horas dividido por 2, dá 1 hora e meia, ou seja, 1 hora e 30 minutos. Né? Olha lá, de novo, eu fiz a mesma operação, ó, dividiu por 2, dividiu por 2. Se eu fiz a mesma operação, então essa relação aqui também vai ser o quê? Diretamente proporcional. Agora na letra C, ó. Na letra C, então, o que ele fala aqui, ó? Uma torneira aberta vai encher uma piscina em 12 horas. 4 torneiras abertas enchem essa piscina em 3 horas ali, né? Então, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Como que eu transformei o 1 em 4? Opa, 1 em 4 eu multipliquei, né? Opa, eu multipliquei ali por 4. Agora, como que eu transformei o 12 em 3? Eu dividi esse aqui por 4. Olha lá. Agora eu estou de um lado multiplicando, do outro dividindo. Aqui multiplica por 4, aqui divide por 4. Quando eu trabalhei então com as duas operações, vejam que um valor aumentou e o outro caiu. Então, um aumenta, o outro cai. Essa relação, né? Aqui, ó, vai ser o quê? Inversamente proporcional. Agora na letra D, ó, ele fala: 10 pedreiros trabalhando juntos ali, né, fazem um muro em 10 horas. 25 pedreiros juntos vão fazer o mesmo muro em 4 horas. Então olha lá, como que eu transformo o 10 em 25? Eu multipliquei aqui por 2,5. Se eu faço 2,5 vezes 10 é 25. Agora, como que eu transformo 10 horas em 4 horas? Eu divido por 2,5. Ah lá, de novo, ó. De um lado eu estou multiplicando por 2,5, no outro estou dividindo por 2,5. Detalhe, né, ó. Mesmo sendo operações matemáticas diferentes, uma multiplicação e outra divisão, o valor em si, ó, tem que manter o mesmo, ó. Aqui multiplicou por 2,5, aqui dividiu por 2,5, aqui multiplicou por 4, aqui dividiu por 4. Então muda a operação, não pode mudar o número em questão aqui, ó. Então, se aqui estou multiplicando por um número, no caso 2,5, no outro tem que dividir por esse mesmo número, no caso 2,5 ali. Olha lá. Se eu trabalhei com as duas operações de novo aqui, ó, então essa é uma relação inversamente
proporcional, ok? Aí temos ali, ó, a letra E, né? Então ele fala, ó, um chocolate, né? Você vai pagar ali R$ 2,80, né? E 3 chocolates, você está pagando ali R$ 8,70, né? Ó. Então, ó, de novo, como que eu transformei o 1 em 3? Eu multipliquei por 3. E como que eu transformo o 2,90 em 8,70? Também eu vou multiplicar por 3, né? Então, ó, se eu estou fazendo a mesma operação matemática, ó, aqui multiplicou por 3 e aqui também multiplicou por 3, mesma operação, então, diretamente proporcional, ok? Agora aqui no exercício 4, né? Então vamos lá. Lembrando, inscreva-se no nosso canal, deixa aquele comentário aí no vídeo, deixa um joinha, nos ajude aí. Então, ó, caro estudante, resolva os problemas a seguir utilizando diferentes estratégias de cálculo. Discuta também com seus colegas se as grandezas relacionadas aos problemas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, na letra A, o que ele fala? Uma torneira despeja 20 litros de água por minuto e leva 1 hora para encher uma caixa d'água que estava vazia. Se forem colocadas mais 2 torneiras com a mesma vazão, em quanto tempo elas encherão esta mesma caixa? Então, olha lá. Vamos fazer aqui primeiro um esqueminha, ó. Eu vou colocar aqui, ó, torneiras, né? E o tempo, né, que ele fala ali, né, ó, que é de uma torneira só, né, despejando 20 litros por minuto, leva 1 hora para encher. Então, vou colocar aqui, ó, minutos. Então, ó, uma torneira leva 60 minutos para encher a caixa. Aí ele fala, se forem colocadas mais 2 torneiras. Então, quer dizer, já tem aquela que estava antes mais 2. Então, serão 3 torneiras. Então, quanto tempo essas 3 torneiras juntas vão encher a caixa? Então, vamos primeiro de tudo. Vamos tentar ver aqui se essa relação vai ser diretamente ou inversamente proporcional. Olha lá. Se eu aumento o número de torneiras para encher a mesma caixa, então o tempo vai diminuir. É igual aquela história da construção da casa. Quanto maior o número de operários, menor o tempo para fazer ela. Então aqui também, quanto maior o número de torneiras, né, menor o tempo para encher. Então uma relação inversamente proporcional. Então eu vejo, como que eu transformei o 1 em 3? Eu multipliquei por 3. Se a relação é inversamente proporcional, para o 60 virar o valor que eu quero saber aqui, ó, não sei qual que é, eu vou dividir por 3. Bom, 60 dividido por 3 vai dar 20. Então, ó, vai levar 20 minutos, né? Então, a resposta aqui, ó, é 20 minutos. E essa relação, né? Sendo uma relação inversamente proporcional. Agora na letra B, ó. Maurício pagou R$ 90 por uma calça jeans. Se ele comprasse 2 calças custando o mesmo valor, quanto pagaria? Então, ó, o que nós vamos ter aqui, ó? 2 relações, né? Ó. Então, a calça, vamos colocar aqui,
e o valor em reais que ele vai pagar. Então ele falou, uma calça pagou R$ 90. E duas calças? Vai ser quanto? Agora vamos ver. Primeiro, antes de mais nada, qual é essa relação? Diretamente ou inversamente proporcional? Se eu comprar mais calças, eu vou ter que pagar mais. Se eu comprar menos calças, paga menos. Então, uma relação diretamente proporcional. Então, eu vejo, ó, como que eu transformei o 1 em 2? Eu multipliquei por 2. Então, se a relação é diretamente proporcional, aqui também multiplica por 2. Então, ó, 90 vezes 2 vai dar o 180. Então, a resposta aqui, ó, R$ 180. Então, sendo uma relação diretamente proporcional, ok? Agora o último aqui, né, pessoal? Então, ó, de novo, aí, antes de mais nada, se está gostando dos vídeos, né, dê aquele joinha, se não for inscrito, inscreva-se também no canal e dê aquele apoio aí, ok? Então ele fala, ó, considere as afirmações a seguir. Então nós temos 4 afirmações. Então ele fala, um pintor leva 1 hora para pintar uma parede. Para pintar 2 paredes em condição idêntica, ele levará 2 horas, olha lá. Então, trabalhando no mesmo ritmo, uma parede, 1 hora. Então, 2 paredes, né? 2 horas. Essa afirmação é verdadeira. É uma relação diretamente proporcional. Agora no 2, ó. Um time marcou 2 gols nos primeiros 15 minutos de jogo. Portanto, ao final do primeiro tempo, que são 45 minutos, ele terá marcado 6 gols. Então eu paro e penso, né? Um tempo inteiro são 45 minutos, que são 3 partes de 15. Se na primeira parte ele fez 2, né? Nas outras 2 partes, mais 2 em cada uma, então vão ser 6? Não, né? Isso aqui é um jogo. Então, num jogo, nós não conseguimos prever. Esse time pode ter marcado esses 2 gols no começo e não fez mais nada. Ele pode ter sofrido algum gol, ele pode ter feito mais algum gol, né? Mas é um jogo, eu não consigo prever. Então, essa afirmação ela é falsa. Aí o terceiro ali, ó. Em 1 hora de viagem, um trem com velocidade constante percorreu 60 quilômetros. Então, velocidade constante é o quê? Sempre a mesma velocidade, não mudando. Então, mantendo a mesma velocidade, após 3 horas ele terá percorrido 180 quilômetros. Então, verdade. Se 1 hora é 60, 3 horas é 3 vezes 60, que dá 180. Essa afirmação é verdadeira. Aí quando fala aqui, ó, na quarta aqui, a massa de uma pessoa, quando é a massa é o popular peso. Não podemos falar assim, o peso de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade? Será que vai ser verdade isso aqui? Né? Diretamente proporcional quer dizer, se um valor aumenta, o outro aumenta junto. Né? Se um dobra, o outro dobra também. Então imagina hoje uma pessoa que tenha 30 anos de idade e pese 60 quilogramas. Então quando a idade dessa pessoa dobrar de 30 para 60 anos, o peso vai dobrar também de 60 para 120 quilogramas? Não é verdade isso, né? Pode ocorrer? Pode, mas isso vai obrigatoriamente ocorrer? Não. Então, essa afirmação ela é falsa. Então, ele pergunta aqui, ó, a proporcionalidade entre as grandezas envolvidas apenas nas afirmações, ó, na afirmação 1 e na afirmação 3. Então é a minha letra C, ó, tá aqui. Tudo bem, pessoal? Então, ó, se gostou aí dos vídeos, deixa aquele joinha. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, nos acompanhe, que sempre teremos mais vídeos aí, ok? Então, meu muito obrigado a todos.